Antes de me apresentar, eu gostaria de ler o texto com vocês, o texto dessa noite facinho, tranquilo, sem nenhuma polêmica envolvida, que está em Apocalipse 13, a partir do versículo 11. Então, se vocês quiserem abrir as suas Bíblias, ou acessar as suas Bíblias, aí em Apocalipse, no capítulo 13, a partir do verso 11. O texto diz assim: Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Ele foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de ser humano. E esse número é 666. E esta é a palavra de Deus. E agora sim, irmãos, boa noite. É um prazer enorme para mim, é uma honra para mim estar aqui com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu trago as saudações da nossa Igreja Bíblica Urbana, ali em Madrid. A gente é uma comunidade que começou em fevereiro. E a gente procura levar o evangelho especialmente para os espanhóis. A gente está num bairro que não tinha nenhuma igreja, um negócio que é inimaginável aqui em São Paulo, mas, bom, lá tem bairro sem igreja. E é um lugar que, em muitos sentidos, é completamente diferente daqui, e talvez não do jeito que a maioria imaginaria, porque geralmente você pensa em Europa, você pensa, sei lá, a educação é melhor, a segurança é maior, ou, sei lá, é mais desenvolvido. E, de fato, você na sociedade tem bastante coisas legais, mas o que geralmente não passa pela cabeça é que, em termos espirituais, lá o negócio seria uma favela espiritual. Seria a pobreza extrema espiritualmente falando. São poucas as pessoas que enxergam que o que acontece aqui no Brasil é um negócio quase exclusivo no mundo. Você tem mais em alguns lugares dos Estados Unidos, outros lugares que você conta no dedo no mundo, mas isso não existe. Você ter um lugar que você tenha pessoas se reunindo, você tenha estrutura, você tenha gente para servir, para cantar e adorar a Deus de uma forma que não só enche o coração, mas enche os ouvidos também, isso daí é um privilégio. Lá na Espanha, para vocês terem ideia, a média de membros de uma igreja é de 37 membros em uma igreja estabelecida. Uma igreja com mais de 100 membros é uma mega igreja. Então, cara, eu digo isso simplesmente para talvez a gente lembrar do privilégio que Deus dá para a gente nesse lugar. Vocês têm um banquete todos os domingos aqui nessa terra do Brasil. E tem muita gente que passa fome espiritualmente em outros lugares. Então, orem por nós e louvem a Deus pela bênção que Ele tem dado a esse lugar. Mas hoje eu não estou aqui para falar sobre missiologia ou para falar sobre diferenças culturais. Eu estou aqui para falar de um dos textos mais polêmicos, do livro mais polêmico de toda a Bíblia, talvez o livro mais misterioso, que é o livro do Apocalipse, nessa série de mensagens. E apesar de ser um texto que às vezes, sei lá, parece confuso, parece misterioso, às vezes até dá medo, né, para algumas pessoas,
O próprio Deus vai dizer que as pessoas que ouvem essas palavras que a gente acabou de ler são felizardos, são realmente felizes, bem-aventurados, porque é um livro que vai mostrar para a gente a realidade, e que a realidade, incluindo essa realidade que a gente vive, vai muito além do que a gente enxerga, vai muito além do que a gente vê e tem o controle, mas que Deus controla absolutamente a realidade que a gente vive. E por isso é um privilégio poder falar de um texto tão precioso como esse, que provavelmente eu não escolheria, mas que Deus, por sua graça, permite que a gente estude hoje. Mas, como a gente tem o privilégio de ter o autor dessas palavras aqui no nosso meio, da gente ter aquele que inspirou o apóstolo João vivendo dentro de nós, a gente pode pedir a ele que nos oriente para a gente entender e para o que seja dito aqui não seja simplesmente matar curiosidade, não seja simplesmente uma aula de teologia, mas que sejam palavras que transformem as nossas vidas e nos deem ânimo para viver e para ser mais parecido com aquele que a gente cantou, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Por isso eu te convido a gente ter um pequeno momento de oração antes da gente começar essa mensagem. Senhor Deus, a gente está diante da Tua palavra. Tua palavra que nem sempre é fácil de ouvir e nem sempre é fácil de entender. Mas a gente acredita que aqui temos fonte de vida e de bênção para as nossas caminhadas, Senhor. Senhor, a gente pede que o Senhor faça essa noite o que o Senhor costuma fazer, que é edificar a Tua igreja com a Tua palavra, Senhor. Que a gente possa ter os olhos fitos no Cordeiro que venceu e naquele que é o verdadeiro, e que isso possa fazer a gente enxergar com muita claridade qualquer deturpação e falsidade que queira se passar por aquilo que só o Senhor pode ser para nós, Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor se mova no nosso meio, e que o Senhor transforme as nossas vidas através da Tua palavra. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração nessa noite sejam agradáveis a Ti. Esse é o nosso pedido, no nome de Jesus. Amém. Bom, eu vou começar por um ponto que é talvez um pouco arriscado, um pouco polêmico. Não polêmico, mas um pouco arriscado. Porque eu não sei se vai comunicar com todo mundo, mas é isso. Eu gosto bastante de cultura popular. Eu gosto bastante de ver filmes e tem um filme em particular que é muito famoso, muito conhecido, que chama Star Wars. E eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com ele, mas como todas as obras de cultura popular, ele é carregado de conceitos e realidades que não são estranhas à nossa vida, ainda que coloque muita fantasia, muitos efeitos especiais, e às vezes a gente nem perceba que a gente está simplesmente vendo uma descrição artística da realidade que a gente vive. E mesmo se você não conhece Star Wars, fica tranquilo, vai dar para entender. No terceiro episódio desse filme, a gente tem a história de um jovem chamado Anakin, que está apaixonado por uma mulher. E não lhe era permitido ficar apaixonado por uma mulher. Ele tinha um voto, ele não podia padecer essas paixões. E a história desse filme basicamente mostra as lutas e as discussões que ele vai ter para estar do lado dela e para ficar perto dela. É uma história de amor, como tantas outras que a gente já ouviu. Agora, nessa caminhada para lutar por esse amor, ele acaba escolhendo o lado escuro. Ele acaba escolhendo o mal. E ele, através das suas próprias decisões, acaba sendo levado para longe da sua amada e acaba destruindo o coração dela e até matando ela por causa das suas próprias decisões. A gente tem alguém aqui nessa história que não percebe que o verdadeiro perigo não é aquilo que estão impondo para ele. No caso dessa história, o Conselho Jedi, que são os que falam que ele não poderia se apaixonar. Mas o verdadeiro perigo para a vida dele é o que ele livremente está escolhendo. Não é o que lhe estão impondo, mas é o que ele escolhe. E por que eu trago essa história? Porque eu acho que aqui a gente tem uma coisa que é muito similar. A reação normal das pessoas quando ouvem esse texto, ou quando leem esse texto. Porque quando a gente lê sobre a adoração à besta, a marca da besta, na nossa mente quase imediatamente vem o negócio como um mal imposto. Né? Vão obrigar a adorar a besta e quem não se ajoelhar vai morrer.
vai ser uma marca física, uma nova tecnologia aplicada ao nosso corpo, uma adoração física de você se ajoelhar diante de uma imagem. E enquanto a gente pensa e fala dessas coisas, a gente não percebe que o nosso estilo de vida presente muitas vezes está levando a gente a devotar voluntariamente a nossa vida a coisas que não têm nada a ver com Deus, a nos identificar com um sistema e uma lógica que são opostas ao sistema e à lógica do reino de Deus, a ceder a pressões externas que nos distanciam de ser identificados com o selo do Cordeiro e mostram ou acabam aproximando a gente de um selo que nos identifica com outro reino. A gente muitas vezes caminha imaginando que o inimigo é uma coisa futura, é um líder que vai se levantar, que o pior que pode acontecer com a gente é uma perseguição, que alguém poderoso vai nos impor externamente, talvez à força, e a gente perde de vista a perniciosa tendência que a gente tem de ignorar que a gente já está escolhendo, muitas vezes, um sistema que molda os nossos desejos e molda as nossas identidade, sem sequer nos obrigar a fazer isso. Simplesmente nos oferecendo coisas que o nosso coração enganoso já queria. E a gente, através das nossas decisões, acaba se afastando, acaba indo em direção ao desastre, sem que ninguém nos obrigue. Mas vamos por partes, Isso a gente ainda nem entrou no texto. Como sempre, esses textos de Apocalipse, eles são desafiadores, porque a interpretação deles depende de como você decide interpretar o livro como um todo. Eu acho que o Renato já mencionou isso em outros sermões, mas, basicamente, você lê esse texto, você vai ter uma diferença de interpretação completa se você escolhe entre uma das três vertentes principais, que é você olhar para isso como coisas que já aconteceram, que é a visão preterista, você olhar para isso como coisas que descrevem ideias e descrevem realidades de forma alegórica, que é a visão idealista, ou se você olha para isso pensando que tudo isso daqui vai acontecer no período justo antes do retorno de Cristo, que é a visão futurista. Dependendo de qual você escolhe, você vai chegar numa conclusão diferente. E nesse domingo, eu não quero escolher nenhuma delas. Eu não quero defender nenhuma dessas particularmente, mas eu quero tentar mostrar que, nesse texto, a gente tem as três visões como simplesmente facetas que são diferentes dessa mesma realidade que o apóstolo João está descrevendo aqui. Em momentos, a gente vai ter paralelos claros com coisas que já aconteceram no passado, com coisas que, historicamente, a gente tem descritas na época do primeiro século aí de João. Em outros momentos, a gente vai ter conceitos e ideias claríssimas por trás dessas imagens tão estranhas que estão descritas aí. E em outros momentos, a gente claramente tem expectativa de alguma coisa que não aconteceu totalmente. Mas vamos lá, vamos relembrar o que esse texto diz, trecho a trecho, para a gente ouvir a voz do Cordeiro através dessas palavras. O texto começa dizendo que via ainda outra besta emergir da terra, tinha 2 chifres parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão, e ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e seus habitantes adorem essa primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Ela também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra diante das pessoas. Aqui, o autor começa já falando que ele viu uma outra besta. Se é uma outra besta, significa que tinha uma besta antes. Eu vi que na série vocês já passaram pelo trecho anterior, que é o texto que descreve essa besta que emerge do mar. E é uma besta que, nesse caso, ela vai ter um papel mais militar, um papel mais de dominação, mas é um texto que claramente mostra uma paródia da força divina através de um sistema anti-Deus. Se Deus domina esse mundo, a gente vai ter uma paródia, uma imitação do domínio de Deus através desse domínio da besta. E nessa segunda besta, nessa segunda imagem, a gente vê que essa paródia ela não se limita só ao domínio físico, ao poderio militar, talvez político, mas é uma paródia também espiritual. A gente vê que todo esse trecho
vai se tratar e de mostrar de como aqui a gente vai ter uma imitação maligna do que Deus quer fazer. Satanás é identificado como o dragão e ele tenta imitar aquilo que Deus é. Se Deus é trino, o dragão e as bestas formam uma falsa trindade. Se Deus tem um reino, a besta também vai ter um reino. E se Deus tem adoração e um sistema religioso, a besta também vai te dar adoração e um sistema religioso. A gente vai ver aqui que praticamente todos esses elementos, todas essas coisas misteriosas que a gente tem no texto, na verdade, elas são paródias. São imitações satânicas do que Deus é. São tentativas de Satanás de emular aquilo que Deus tem de forma absoluta e enganar as pessoas dizendo que o que eu tenho é melhor. E a gente vê aqui o texto começando e dizendo uma coisa que é curiosa. Vai dizer que essa besta que emerge da terra, ela vai ter 2 chifres como os chifres de um cordeiro. E é difícil no livro do Apocalipse você ver esse símbolo e não ser remetido a Jesus. Porque no Apocalipse, o cordeiro é Cristo. É algo que parece no exterior com o cordeiro, mas é só ouvir a voz que você prontamente percebe que a voz é do dragão, que a voz é de Satanás. E claro, aqui, apesar da gente encontrar paralelos dessa realidade no passado, você tinha, por exemplo, estátuas e imagens de imperadores romanos que o pessoal fazia técnicas de ilusionismo e até ventriloquismo para mostrar como se ele estivesse falando. E talvez no futuro a gente vai ter alguma imagem que seja mais explícita. Fica claro que no presente a gente tem essa realidade entre nós, porque tem muitos cordeiros que falam como dragão. Tem muitas propostas de espiritualidade, tem muitas mensagens de esperança para a vida que parecem cristãs, que parecem com o cordeiro, mas que são muito diferentes. E interessante como você, olhando, por exemplo, para seitas e até mesmo outras religiões, eles gostam de se identificar com a fé cristã, com a fé bíblica. Você ouve, por exemplo, espíritas, mormons ou testemunhas de Jeová, todos de alguma forma vão querer falar que eles são os verdadeiros cristãos, que eles também estão no grupo daqueles que adoram a Cristo. Mas eu acho que o problema não está nem quando a gente tem uma seita, uma coisa escancarada. Eu acho que é muito mais pernicioso quando a imagem que a gente vê é muito parecida com o que a gente veria na igreja. Quando a imagem é tão parecida que você chama de igreja evangélica ou de church. Quando é tão parecida que você chama até de evangelho. Porque tem os 2 chifres, exatamente como o cordeiro. Mas o que nos diz sobre a veracidade dessa imagem não é a forma, mas é o conteúdo. E se tem uma coisa que, sendo missionário transcultural, você percebe, é que realmente a forma, às vezes, tem que variar de jeitos que você não imaginaria aqui. Tem coisas que aqui no Brasil dão super certo, que lá na Espanha jamais dariam certo. Tem coisas que lá eu tenho que fazer, que aqui talvez escandalizaria algum irmãozinho. Mas o que importa não é a forma, o que importa é a voz. O que importa não é se tem 2 chifres como o do cordeiro, o que importa é a voz é de quem. Porque se o evangelho que você está ouvindo põe esperança nesse mundo, em bens materiais, em curas, em bem-estar, ele tem a voz do dragão por trás. Se você tem um evangelho que nega a gravidade do pecado, que nega as consequências do pecado, que nega a necessidade de um arrependimento, que nega a necessidade de mudança, que diz que Deus simplesmente te aceita como você é e que você não precisa fazer nada mais, e não precisa mudar, nem se transformar, nem ser mais parecido com Cristo, você tem a voz do dragão por trás. Parece igreja, parece evangelho, parece pregação. Às vezes a voz do dragão sai da boca de um pastor. E isso não é incomum. E veja que o texto aqui não nega que você tem poder nessa segunda besta. Porque tem sinais sendo feitos aqui. E essa palavra sinais é a palavra que a Bíblia usa para descrever milagres. Quando dizia que Jesus fazia sinais e maravilhas, estava se referindo a milagres, a grandes milagres nessa paródia satânica de igreja.
Não significa que você vai lá e nada de bom vai acontecer para você. Não. Tem um poder, inclusive, visível, mas o objetivo desse poder não está alinhado com o objetivo do universo inteiro. E o que eu quero dizer com o objetivo do universo inteiro? Eu quero dizer uma coisa que a gente cantou aqui, foi muito legal. Existe uma linha condutora de toda a criação, de tudo que Deus faz, desde o primeiro dia até o último, desde o primeiro respirar de um homem até a morte do último. Algo que, inclusive, está presente em muitas das nossas confissões de fé e catecismos do passado. Isso daí é o que a gente chama de propósito doxológico, uma palavrinha que parece complicada teologicamente, mas não é. Ela simplesmente quer dizer que tudo o que ocorre para que Deus seja glorificado. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Para que a gente foi criado? A gente foi criado para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre, é o que vai dizer o Catecismo de Westminster. Para que Cristo morreu? Cristo morreu para que Deus fosse glorificado pela salvação de gente de todo povo, de toda língua e de toda nação. Para que a gente se reúne como igreja? Para glorificar o nome desse Deus e contar das suas maravilhas. Por isso, um teste muito simples para saber se um profeta é verdadeiro ou falso, para saber se a imagem que a gente está vendo, na verdade, é um lobo na pele de cordeiro, se é o dragão falando através de uma besta que parece o cordeiro. O teste simples é observar quem está recebendo a glória através dessa mensagem. No caso dessa paródia satânica de religião, é o próprio sistema antideus que está recebendo a glória, é o próprio líder desse sistema. Por isso, para nós hoje, o que deve importar não é se a gente tem uma cara de igreja ou cara de pastor, mas quem recebe a glória de tudo o que a gente está vendo. Se você é o centro e protagonista, se é esse sistema do mundo que recebe a pecha de ser a sua esperança, então a gente está andando na direção oposta daquilo que Deus criou. Ou se, por outro lado, é aquele Deus que nos chama a um reino que não é desse mundo, é aquele que nos chama a perder a nossa vida para encontrar essa vida. Se a gente ouve essa voz, a gente já sabe que a glória está indo para o lugar certo. Que a gente não só olhe para a imagem, mas que a gente fuja das vozes que parecem boas, parecem grandiosas e poderosas, mas na verdade são engano. E o texto continua dizendo: a besta seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta que surgiu do mar. Dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, e para também que a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos que não adorassem essa imagem. Nesse trecho pequenininho, nesses 2 versículos, eu acho que está um dos elementos mais importantes e que a gente dá menos atenção, e que foi exatamente o porquê de eu trazer aquela figura sobre Star Wars no começo. Porque a gente aqui tem uma sedução por parte dessa espiritualidade satânica, dessa paródia do maligno. Geralmente a gente pensa que a adoração vai ser forçada, mas perceba que os habitantes da terra, que é uma expressão importante aqui, eles já foram seduzidos. Eles não estão indo forçadamente. São eles próprios que vão fazer a imagem para a besta. São eles próprios que voluntariamente vão querer projetar essa adoração de uma forma concreta. E aqui entra a mesma lógica que a gente vê em lugares como Romanos 1. Uma vez que essas pessoas já tinham rejeitado a Deus, como a gente vê em outros lugares do Apocalipse, que a gente vê os sinais, os juízos de Deus caindo sobre o povo, e o texto dizendo: e mesmo assim eles não se arrependeram, nem deram glórias ao Deus do céu, mas blasfemaram. Essas pessoas que já tinham rejeitado a Deus, agora elas são entregues a simplesmente fazer o que o coração delas desejam. Elas são entregues ao que elas mesmas escolheram. Isso fica mais claro ainda, porque nesse pequeno trecho de Apocalipse 13, pelo menos 4 vezes se repete a expressão, os que habitam sobre a terra.
Porque é exatamente desse grupo que a gente está falando. Das pessoas que vivem debaixo do sol, como diz Eclesiastes. Das pessoas que só conseguem olhar na horizontal, que não conseguem ver nenhuma realidade que transcende, que não conseguem admitir o poder de Deus na nossa realidade. E, novamente, a gente tem paralelos no mundo antigo, a gente tem imagens de imperadores, e é plausível que a gente tenha essa expressão final de uma imagem, talvez, que seja como alguma coisa como George Orwell tinha escrito há algum tempo atrás, mas isso também pode ser visto no nosso tempo. A gente não precisa necessariamente olhar para o passado ou para o futuro para enxergar essa realidade, porque a gente tem um sistema inteiro anti-Deus agora, em ação hoje. E ele é escolhido voluntariamente por todas as pessoas que colocam seus focos meramente nas coisas terrenas. Para todos aqueles que vivem simplesmente por aquilo que eles enxergam no aqui e no agora, por aquilo que eles podem desfrutar nesse mundo pequeno e passageiro. São coisas que ignoram a realidade daquele que governa os céus, que governam sejam poderes, sejam potestades, que governam sejam governos ou sejam tecnologias. Esse sistema que está ativo nesse mundo, ele procura moldar esses nossos desejos. Ele procura moldar as nossas vontades através do que é oferecido no aqui e no agora. A gente tem ferramentas que prometem para a gente coisas que Deus já estabeleceu. A gente tem uma promessa de identidade, de admiração, por exemplo, nas redes sociais. A gente tem uma promessa de um certo nível de segurança e desenvolvimento da sociedade, se a gente controlar bem o que as pessoas dizem e onde as pessoas vão. A gente tem a ilusão de que o prazer e a vida completa está depois de um toque no nosso celular. Seja para fazer o que for, seja para comprar, seja para ver, seja para sentir. Seja para o que for. E, de fato, é muito fácil se perder nessa realidade. Pensar que a nossa identidade depende do que outros dizem, de quantos seguidores, de quantas curtidas, de quantas visualizações. Acreditar que as pessoas e as modas e as regras que a gente enxerga nas redes são capazes de fazer a gente melhor, de fazer a nossa vida melhor. Que certos equipamentos, que certos cursos, que dietas, que roupas, que viagens, que ideologias são o que faltava para a nossa vida ser boa. São o que faltava para a gente chegar lá. A gente tem a tendência de achar que as informações que a gente vai conseguir, agora que a gente está no grupo certo, a gente vai ter informações que vai proteger a gente e deixar a gente preparado para o que vem pela frente. E tudo isso em um algoritmo que se retroalimenta. Tudo isso no algoritmo que dá mais para a gente daquilo que a gente busca e que a gente quer. Que alimenta cada vez mais os nossos intuitos pecaminosos. Porque se você procura o pecado, seja ele qual for, você vai encontrar o pecado à sua medida, vindo toda hora no seu feed, mostrando o teu consumismo, a tua luxúria, a tua insegurança, o teu orgulho, seja o que for, consumindo você, sem que você perceba, consumindo você através daquilo que você faz, sem ninguém te obrigar. É uma sedução perniciosa envolvendo a gente nesse sistema silenciosamente, fazendo a gente acreditar nas mentiras que a gente mais gosta, fazendo a gente acreditar que essas mentiras são tudo que existem, porque no fim das contas o algoritmo não vai te mostrar as outras coisas, vai te mostrar só aquilo que você quer. E aos poucos a gente começa a ser caracterizado, identificado ou marcado por essa mentira que a gente escolhe. E o texto continua para mostrar isso a partir do verso 16. A todos, os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca, na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano. Esse número é 666.
Aqui a gente chega no ponto alto do mistério desse texto, né? Um dos pontos que existe mais especulação e mais achismo em toda a Bíblia. Por quê? Porque quando a gente fala da marca da besta, a gente tende a associar essa marca com alguma coisa visível, com alguma coisa física, com alguma coisa que tem a ver geralmente com a última tecnologia que a gente conhece. No passado foi tatuagem, foi código de barra, hoje é chip subcutâneo e a gente não sabe se vai aparecer uma nova tecnologia amanhã. Essa é a realidade que a gente sempre se encontra quando a gente trilha o caminho da visão futurista. Porque a visão futurista ela tem que pressupor, de alguma forma, que a gente está na última geração, que a gente está no bico do corvo, que a gente está justo antes de Jesus voltar. A gente tem que assumir que a gente está no fim. E as pessoas que, por exemplo, morreram na época da Reforma, não tinham nenhuma dúvida que a Igreja Católica e o Papa eram a besta. Mas aí você passa uns séculos e vê, cara, a Igreja cresceu depois disso. E aí você vê, sei lá, irmãozinhos na década de 50 escandalizados com código de barra. E aí essas pessoas morrem. Agora a gente tem o chip subcutâneo. Pode ser que essa seja a marca? Cara, assim, um dia alguém vai acertar, né? Um dia a gente vai estar realmente na última geração. O problema é que a gente não sabe. A gente não sabe quando vai chegar. Mas ainda que possa haver essa realidade futura e desconhecida nesse ponto, vamos colocar isso de lado. A gente tem aqui uma clara tendência, ou elementos que apontam para essa tendência satânica de distorcer o que Deus faz. A gente tem aqui elementos que mostram para a gente essa paródia outra vez. Isso porque a gente tem um paralelo muito claro na Bíblia desse negócio de colocar na mão direita e colocar na testa. Está lá na Torá, nos primeiros livros da Bíblia, em Deuteronômio 6:8, a gente tem o que é considerado a primeira confissão de fé da Bíblia toda, que é o Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Deus ordena depois que essas palavras da lei deveriam ser amarradas na mão e na testa das pessoas. E, claramente, aqui a gente tem uma paródia dessa marca. Se os judeus tinham que amarrar a lei de Deus e ser identificados com a lei de Deus em lugares que eles não tivessem como esquecer, está na tua mão, você tem a sua mão visível todo momento. E se você cortar a sua mão, a sua cabeça você não pode cortar, está aqui. Ela tem que estar e tem que fazer parte daquilo que você é. Aqui a gente tem a paródia disso. Aquilo que vai identificar as pessoas com esse sistema vai ser tão visível, tão presente, tão claro, como é a lei de Deus para o povo de Deus. Enquanto a confissão de que o Senhor nosso Deus é o único Senhor é o que identifica o povo de Deus, especialmente no Antigo Testamento, que guia o povo de Deus, que sela o povo de Deus e separa ele, o sistema satânico da besta vai propor N coisas que sirvam como uma paródia desse selo. E como a gente acabou de mencionar aqui, a gente tem um sistema todo que propõe alternativas ao que Deus promete para a gente, ao que Deus garante para a gente. Porque se Deus nos promete a identidade de filhos amados e adotados, a sociedade quer nos impor uma identidade autodescoberta. Você tem que descobrir quem você é e você tem que ser quem você é, e aí você vai ser feliz. Se Deus promete uma esperança eterna, a sociedade promete esperanças terrenas e passageiras, que são tão passageiras como um vídeo viral que hoje você vê e daqui 2 semanas ninguém mais lembra. Se Deus promete uma lei que nos liberta, a sociedade vai dizer que a gente é livre enquanto nos impõe regras de fala, de comportamento que mudam a todo tempo. Tanto que a gente não consegue mais fazer uma piada hoje que você podia fazer 2 meses atrás. Isso daí não vai mudar, a gente só vai ladeira abaixo nesse sentido. Agora, as consequências de você se negar a receber essa marca, de você se negar a se envolver nesse sistema ante Deus, muitas vezes não tão distantes do que esse próprio texto de Apocalipse diz. Às vezes a gente lê esse negócio de não vai poder comprar, não vai poder vender, vai morrer, vai perder as suas liberdades e fala, cara, parece George Orwell, parece um negócio distópico, futurista. Mas não. Pessoas hoje são impedidas de trabalhar por um posicionamento de consciência, por falar coisas diferentes e por talvez não aceitar prestar serviços para certas pessoas, elas são impedidas de seguir com seus negócios.
A gente tem pessoas perseguidas pelo que dizem. A gente tem um cancelamento. A gente tem pessoas com reputações queimadas. A gente tem gente que se mata por reações a comentários em redes sociais. A gente tem pessoas que perdem a vida por não se adequarem certinho a esse sistema que a gente tem. A gente tem pressão para aderir a movimentos, para aderir a campanhas, simplesmente para que ninguém encha muito a nossa paciência. Eu só quero fazer meu negócio. Se eu tenho que botar uma bandeirinha em um mês aí, põe, tanto faz, cara. Só me deixa seguir minha vida. Mas só me deixa seguir minha vida se eu me dobro a esse sistema que está ao meu redor. E percebam a malignidade disso, porque é um sistema que muitas vezes a gente escolhe por conta própria. A linha divisória entre colocar a nossa esperança no reino desse mundo, ou viver nesse mundo com a esperança no reino que vem, no nosso dia a dia pode ser muito tênue, quase invisível. Pode ser questão de hábito, pode ser questão de vício. E talvez você pense, mas o assunto dessa besta hoje não era espiritual, então o que a gente está falando de redes sociais? O que a gente está falando de, de lógica da sociedade? O que tem de espiritual nessas coisas? Tem tudo de espiritual nessas coisas, porque isso é literalmente o que define idolatria. A idolatria é muito mais do que você se dobrar diante de uma estátua. É muito mais do que colocar em um santinho na sua frente e você ter que adorar. Não. A idolatria é da onde você tira a sua identidade, da onde você tira a sua esperança. É o que você diz que vai definir quem você é. Concretamente, é onde você gasta seu tempo, onde você gasta seu dinheiro, seu emocional. Tudo isso mostra o que você está adorando. E ser identificado por esse sistema desse mundo é muito mais complexo do que você ver uma simples tatuagem 666 no braço ou na testa de alguém. É muito mais sutil. E claro, eu não podia ficar sem falar do 666, mas eu sinto que provavelmente eu vou decepcionar a maioria de vocês. Porque a verdade é que 666 tem um monte de interpretações. Na verdade, tem até uma variante textual, algumas variantes textuais, que definem que é 616, não 666. Então, qual que é o número da besta? Na verdade, a gente não tem tanta certeza assim. Mas a maioria da lógica, assim, da interpretação de por que 666, vai mais pelo lado da gematria, que é aquela... ou gematria em português, né? Que é aquele costume que você tinha antigamente de usar números como letras e associar nomes a números. Então, você vai ter 666 como o nome de um monte de imperadores romanos, que vai encaixar direitinho, um monte de líderes mundiais que perseguiram o povo de Deus. Você vai ter até mesmo para o próprio Império Romano, dá para você encaixar lá no 666. O 616 encaixa certinho em, por exemplo, Nero César. Então, você teria essa variação de, cara, por que 616? Nero, obviamente, perseguidor dos cristãos, né? Pode ser simplesmente um enigma apocalíptico, pode ser um contraste com a gematria do nome Jesus, que é 888. Então, você teria, outra vez, uma paródia daquilo que Jesus é. Você pode ter aí uma constatação da rebelião total da humanidade, por 3 vezes falhando em chegar no nível ou no padrão de Deus, ou se recusando a chegar no padrão de Deus de perfeição, que é simbolizado pelo número 7. Então, é difícil você saber o que significa 666. É difícil você cravar por que esse número está aí. Mas, apesar de todas as dúvidas, fica claro que esse número é simplesmente uma expressão dessa realidade que a gente está falando. É aquilo que simboliza a adesão a esse sistema. É aquilo que você olha e você fala, tá, entendi. Esse cara faz parte desse grupo. Esse cara faz parte desse coletivo. Mas eu quero terminar essa reflexão de hoje apontando para um fator que é muito importante nessa discussão sobre números, sobre selos, sobre marcas, desejos e sistemas. Porque o Apocalipse não mostra para a gente só um selo e só um número, ele mostra 2. Ele vai mostrar o selo daqueles que são marcados por Cristo e o selo daqueles que são seduzidos pela besta. O selo daqueles que foram salvos pelo Cordeiro e o selo daqueles que rejeitaram o Cordeiro. E percebam que não existe meio termo. Não existe neutralidade, não existe ficar em cima do muro no Apocalipse. Mas é exatamente por isso que a gente tem esperança no meio de tantas pressões e no meio de tantas mentiras e de tantas ilusões. Porque as advertências contra esse sistema
anticristo que está em curso, essas coisas que eu falei, não tem o objetivo de que nós olhemos para isso e falemos, cara, eu vou sair desse mundo, eu vou sair de perto de tudo e de todos, eu vou morar no meio do mato, não quero mais saber de tecnologia, não quero saber mais de nada nem de ninguém. Não é para isso que a gente fala essas coisas, mas é para que a gente saiba que a gente está no mundo mal, que alimenta o nosso coração enganoso, que estimula o nosso pecado, e que a gente não pode ser ingênuo, mas a gente tem que lembrar que as propostas do mundo que a gente vive não são neutras. As coisas que se nos oferecem não são neutras. Tem engano e pecado mesmo nas melhores coisas que a gente consome. Mas isso, longe de ser um motivo de desespero e de medo, deve nos animar, porque a gente tem que se lembrar que assim como a gente não é limpo do nosso pecado pelas nossas forças, assim como a gente não chega a Jesus pela nossa capacidade, a gente também não é salvo desse sistema pela nossa capacidade, pelas nossas forças. É o sangue do Cordeiro que venceu, aquele que nos sela com o selo, que é muito mais forte do que qualquer engano, do que qualquer paródia. E a gente não tem que temer o mundo e o que nele há, porque se tem uma mensagem que é claríssima e sem mistério nenhum no livro do Apocalipse, na profecia de João aqui, é que o Cordeiro venceu o mundo. E esse mesmo Cordeiro, quando andou pela terra, orou por nós, para que a gente não fosse tirado do mundo, mas fosse guardado do mal. Assim, essa profecia mostra que o mal está aí sim. Ele teve nos tempos de João, ele está nos nossos tempos e vai estar até que Cristo retorne. O sistema que quer cativar o nosso coração para a idolatria e para a identidade, que ameaça a gente se a gente não se conformar com ele, não é uma novidade. Não é uma coisa do Império Romano e não é uma coisa da grande tribulação, é uma coisa de aqui e de agora, com estratégias diferentes para enganar a gente. Mas se a gente confessa esse Cristo vencedor, ele próprio nos livra. Seu Espírito Santo, que é Deus, nos cela, e nada nem ninguém pode nos arrancar da sua mão. Nada nem ninguém pode nos arrancar dessa mão, nem nessa era que a gente vive hoje, e nem nenhuma outra que possa chegar no futuro. E é nesse Cordeiro que a gente confia, que a gente viva conforme o que Ele diz.